Shalom, boa tarde, melhor, né? Ou boa noite, ou bom dia, depende da hora que esse vídeo vai chegar até você. Passando aqui para compartilhar algo que Deus falou profundamente ao meu coração. Tomando um delicioso café aqui e possa fazer sentido para você aí, se fizer sentido, que Deus possa tocar o teu coração. Lá na carta de João, capítulo 21, o versículo 17. Pela terceira vez, Jesus lhe perguntou: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro entristeceu-se por ele lhe ter dito pela terceira vez: Tu me amas? E respondeu-lhe: Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo. Jesus lhe disse: Apacenta as minhas ovelhas. E após ler esse versículo, eu fui lá em Lucas, capítulo 22, os versículos 31 e 34, onde fala assim, Jesus fala assim: Simão, Simão, eis que Satanás vos reclamou para vos peneirar como trigo. Eu, porém, roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. Tu, pois, quando te converteres, fortalece os teus irmãos. E depois, no capítulo 24, os versos 25 e 26 diz assim: Então lhes disse Jesus: Ó nécios e tardos de coração para crer tudo o que os profetas disseram. Porventura não convia que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? E o versículo 49: Eis que envio sobre vós a promessa de meu Pai. Permanecei, pois, na cidade, até que do alto sejais revestido de poder. Eu tive uma reflexão nesses versículos aqui, porque eu estou fazendo a leitura da Bíblia, estou no livro de Ezequiel, e hoje eu iniciei a leitura do capítulo 34, e me deparei com diversas situações, e aí nos versículos 11 e 15, o Senhor me levou a meditar sobre essa parte, né? Que Jesus, nosso Senhor e Salvador, falava com Pedro, né? E ali Jesus, antes dele dar um comando para Pedro apacentar as ovelhas, né? Ele havia alertado Pedro, né? Que Satanás estava de olho na vida dele, que ele estava sendo acusado e que ele mesmo estava intercedendo pela vida de Pedro, né? Então, assim, Pedro ele foi tendo sinais, e aí depois, né, mais tarde, Jesus fala assim para os discípulos, né? Tarde os honestos, tarde em reconhecer o que os profetas, o quanto a gente às vezes demora a reconhecer quando algo é passado para nós. Quando algo de Deus é direcionado para nós, às vezes a gente fica duvidando, fica criando, será que é, será que não é? E às vezes a gente julga muito as coisas de Deus e as coisas mundanas a gente pega de primeira mão, sem julgar, sem querer fazer muita interrogação, a gente já vai e faz, entendeu? A gente, na dúvida, às vezes, a gente faz o que convém, a gente tem dúvida se uma coisa convém ou não a Deus, agradar a Deus. A gente faz porque convém a gente. Aí depois a gente quer ficar pedindo perdão. Mas aí nessa palavra, eu entendi uma coisa. Lá nos livros de Ezequiel, Deus usava o profeta para poder alertar os sacerdotes, as pessoas de autoridade daquela época, que eram responsáveis por cuidar do povo de Israel.
ele já alertava que essas pessoas, elas foram chamadas para trazer, para buscar quem estava perdido, para trazer para o reino quem estava perdido. Elas foram chamadas para ligar quem estava quebrado, para curar os enfermos, para fortalecer, para poder acalmar, para poder apacentar. Então, desde lá do Antigo Testamento, Deus vinha pedindo por os líderes, os sacerdotes, para poder apacentar o povo dele, para poder trazer uma direção para o povo dele, para que o povo obedecesse à sua liderança, para que o povo não fosse desobediente, para que escutassem os seus líderes como ovelhas, não como bodes, né? E aí no versículo 11 do capítulo 34, Deus diz assim: porque assim diz o Senhor Deus, eis que eu mesmo procurarei as minhas ovelhas e as buscarei. E aí no 15 ele fala assim: eu mesmo apacentarei as minhas ovelhas e as farei repousar, diz o Senhor Deus. Então, assim, na falta de quem cumprir a vontade de Deus, Deus fala que Ele mesmo fará. Então eu fiquei me perguntando, né? Será que eu não estou como uma pessoa que estou deixando de cumprir a vontade de Deus e estou fazendo a minha vontade, que Ele alerta aqui no livro de Ezequiel? Será que eu estou cumprindo o que desde o Antigo Testamento, o que Jesus afirma no Novo Testamento? Pedro, apacenta as tuas ovelhas se tu me amas. Apacenta as minhas ovelhas. Era o Pai falando para nós, né? Apacenta as minhas ovelhas. Dá direção para o meu povo. Dá direção para o meu rebanho. Dá direção para os meus reis e sacerdotes e rainhas. Será que eu estou cumprindo esse meu papel hoje? Ou será que eu estou esperando Deus voltar para fazer algo? Porque aqui o povo não cumpriu e Deus teve que sacrificar seu único filho por nós, por todos nós, por falta de obediência. Será que eu estou fazendo o que Deus quer que eu faça? Ou será que eu estou fazendo a minha vontade? Essa foi uma reflexão que pegou muito forte para mim hoje, né? E eu estou compartilhando aqui com vocês. Se fizer sentido para você, reflita, tire um tempo, medite sobre todo o capítulo 34 do livro de Ezequiel. É um capítulo lindo. Deus falou profundamente e Ele pode falar contigo também. E essa é a mensagem, para que nós refletamos e nos voltemos a Deus em primeiro lugar, porque todas as demais coisas nos serão acrescentadas. Devemos nos voltar a Deus em oração, devemos nos voltar a Deus em adoração, em jejum, oração em mistérios, uma vida de espírito ativado, para que o nosso ser venha a ser guiado pelo Espírito Santo de Deus e não pelas vontades da nossa alma, da nossa carne, do mundo ou do espírito que domina o mundo. Deus te abençoe, sejamos abençoados em nome de Jesus. Era o que eu quero compartilhar com vocês no dia de hoje. E Shalom, Deus abençoe. Amém.